Salve rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos estar abordando aí a repercussão da eliminação do Palmeiras diante do Atlético Paranaense. É o seguinte, rapaziada, o torcedor palmeirense ele tá inconformado, ele tá revoltado, principalmente com dois motivos. E eu vou ser sincero com vocês, eu concordo plenamente com esses dois motivos. O primeiro, a questão da arbitragem, e o segundo motivo eu vou falar daqui a pouco. Falando da questão da arbitragem, cara, de fato, eu concordo quando o Abel diz que não existe cartão amarelo para agressão. Se o juiz determinou que o lance da cotovelada foi para cartão amarelo, é porque ele identificou uma agressão, né? Porque cotovelada é agressão. É um lance antinatural. O cara chegar e do nada fazer assim. Então, se o juiz identificou como uma agressão, por que raios ele deu um cartão amarelo e não um vermelho? Não existe isso de, essa agressão foi para amarelo, hein? Aquela agressão foi para vermelho. Cara, a agressão é agressão. O lance, por exemplo, do Fagner contra o Internacional, aquilo ali foi mais do que uma agressão, né? Foi criminoso. E o juiz, se eu não me engano, nem falta deu. Foi absurdo. Esse juiz que apitou o jogo Corinthians e Internacional, ele deveria ser banido do futebol. Porque ali foi criminoso, cara. Então, não é necessário você machucar o adversário para, de repente, o juiz estar apresentando um vermelho. Independente se teve ali uma força para quebrar o nariz do jogador do Palmeiras, se eu não me engano era o Rony que estava na jogada, independente se teve força ou não para quebrar o nariz do cara, teve o ato, teve ali o movimento da cotovelada. Então, no mínimo, aquela jogada tinha que ser avaliada pelo VAR, tinha que ser avaliada ali para o juiz, enfim, olhar no monitor ali do VAR, deveria ter sido chamado, no mínimo, no mínimo. E nem isso aconteceu. E teve outros lances também durante a partida que o torcedor, o Abel Ferreira também, tá certo em reclamar. O Palmeiras foi sim prejudicado. E outra coisa, né, rapaziada? Vamos ser sinceros. Não era interessante para Conmebol, pros manda-chuvas lá da Conmebol, o Palmeiras em outra final de Libertadores, né? Podendo ganhar 3 títulos seguidos. Isso daí não é legal para a imagem do torneio. O pessoal de fora vai olhar e vai falar: não tem competitividade. O mesmo time ganha sempre. O mesmo time chega na final sempre. Então, se dependesse dos caras, na preferência deles mesmo, vamos falar a real, era melhor para eles o Atlético Paranaense estar numa final, né? Isso daí aconteceu com São Paulo, rapaziada. Aconteceu. São Paulo foi campeão brasileiro 2006, 2007, 2008. O título 2009 estava na mão. Tiraram do São Paulo ali na mão grande. Porque não era interessante para CBF, pô, o mesmo time ganhando 4 anos seguidos. Não é interessante para a imagem do torneio. O pessoal vai olhar e vai falar: esse torneio aí não tem graça. O mesmo time ganha sempre. Não tem variedade, não tem competitividade. É sempre a mesma coisa. Então, assim, de fato, isso daí acontece. Todo mundo sabe que isso daí acontece no futebol. Então, assim, não acho que o Abel Ferreira foi chorão, não acho que ele ficou de mimimi, não acho que ele foi um cara que não soube lidar com a derrota na entrevista coletiva. Todas as reclamações dele foram pertinentes. Claro que nas redes sociais vai ter a mó zoeira, torcedores rivais vão provocar. De fato, é óbvio, eu, por exemplo, eu torci pro Atlético Paranaense. Jamais que eu vou torcer pro Palmeiras. Palmeiras é meu rival. Só que a sinceridade acima de tudo, né? Vamos ser realistas. E de fato, o Palmeiras foi prejudicado e o Abel Ferreira tá sim certo em reclamar. Ele não ficou de choro, ele não teve uma atitude antidesportiva. Tá corretíssimo o Abel Ferreira. E outra coisa que vem incomodando muito o torcedor palmeirense, e isso daí eu concordo mais ainda. Rapaziada, eu vou fazer essa pergunta principalmente pro torcedor do Palmeiras que acompanha aqui o canal e que acompanha também o dia a dia do Palmeiras, os bastidores. Vocês não acham que para um time que, porra, ganhou tudo, né? Ganhou Copa do Brasil, 2 Libertadores seguidas, Campeonato Estadual, enfim. Esse Palmeiras do Abel Ferreira vem empilhando títulos. Vocês não acham, fora que tem um patrocínio, pô, milionário, né? Vocês não acham que um time que tem isso tudo não fez contratações modestas demais, cara? Assim, primeiro, vamos começar falando aí do Atuesta. Não é jogador nível Palmeiras. Jogador fraquíssimo, cara, fraquíssimo. Jogador que não disse a que veio. Recentemente o Palmeiras fez umas contratações aí, vamos falar do Flaco Lopes, jogador também que não é nível Palmeiras. Jogador que tá bem abaixo ali do... Cara, sinceramente, o Palmeiras é muito grande para jogador como o Flaco Lopes. Chegou agora há pouco, tem pouco tempo, mas a gente já percebe já que é um jogador bem nota 5 no máximo. Aí você tem jogador também, o Merentiel, outro que chegou agora há pouco, também chegou junto com o Flaco Lopes, mas também não acho que seja um jogador nível Palmeiras. E aí trouxe o Tabata também, que estava fazendo uma boa partida. Foi a melhor partida dele desde que chegou no Palmeiras, né? Fez o desarme lá do primeiro gol, estava jogando bem, mas
Também não acho que seja um jogador ali que você fale, nossa, o Tabata. Cara, não acho. Era pra, no mínimo, rapaziada, com tudo que o Palmeiras ganhou, com o investimento milionário aí de Crefisa, no mínimo, o Palmeiras tem um time ali nível Flamengo, né? Era pro Palmeiras ter jogadores ali, uma contratação nível Arrascaeta no meio de campo. Era pro Palmeiras ter atacante nível Pedro. O Palmeiras até tentou, né, trazer o Pedro, enfim, talvez a situação fosse outra, né? Se tivesse o Pedro no Palmeiras, talvez aquele gol que o Flaco Lopes perdeu na primeira partida contra o Atlético Paranaense, o Pedro guardaria, enfim. Mas claramente para um time muito rico, para um time milionário, para um time que vem empilhando títulos, eu acho esse elenco do Palmeiras muito modesto. Eu acho que, de fato, o Abel Ferreira tá fazendo um milagre. É um cara que não dá pra contestar. A torcida tá totalmente fechada com ele. Eu vi ali em algumas páginas, eu vi YouTubers palmeirenses, cara, todo mundo. Mesmo se o Palmeiras perder esse campeonato brasileiro, a torcida vai continuar fechada com o Abel Ferreira. Agora, a revolta é com a Leila, né? De fato. A Leila Pereira, na minha opinião e na opinião da maioria aí dos palmeirenses que eu vi nos vídeos, vi nos comentários, não estão gostando do mandato dela. Os torcedores têm saudade do Paulo Nobre. Então, olha as contratações, ao meu ver, contratações erradas, contratações de jogadores que não são nível Palmeiras e que ficou evidenciado nesse confronto com o Atlético Paranaense. O Palmeiras perdeu muito por causa do seu elenco. Tem 11 jogadores ali titulares muito bons, mas quando precisa do elenco, olha, deixou a desejar. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês nos comentários. Isso daqui é uma breve análise minha, né? Não sou dono da razão. Quem discordar aí no maior respeito, deixa aí nos comentários. Enfim, tamo junto. Abraço a todos.